Estamos começando mais uma contribuição para o nosso canal no YouTube, Luz para o Meu Caminho, onde trazemos uma contribuição para as senhoras e professoras, para o auxílio e desenvolvimento de cada mensagem, com o tema da semana para o culto de senhoras e com o tema do mês para as classes de professores. E não se esqueça de curtir e compartilhar e deixar a sua contribuição nos comentários. Nós saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Estamos iniciando mais um trabalho, um estudo para as senhoras nesta semana, o fundamento da salvação do homem. O estudo dessa semana foi baseado no livro do Gênesis, no capítulo 22 em diante, e vamos tratar a respeito de um momento especial para a vida da igreja. E este momento vai estar demarcando para a igreja novamente os limites antigos. Então, o fundamento da salvação do homem. Estamos passando agora, neste mês de abril, um mês festivo, onde se comemora uma das maiores festas do povo de Israel. E o que acontece? Nessa festa era matado-se um cordeiro, era servido à mesa, comia-se todo o cordeiro, com ervas amargosas e com pão asmos. Havia um preparo também de como deveria se comer, calçado, vestido, pronto para partir, porque a Páscoa significa saída, significa passagem. Então, a passagem aqui nos traz a lembrança de salvação. Estamos vivendo um momento de definição da igreja, a qual agora nós vamos deixar aqui através desse estudo os limites antigos que foram deixados nas Escrituras, limites antigos que não podem ser ultrapassados para aqueles que estão lutando pela salvação. Então vamos lá para o próximo slide, o fundamento da salvação do homem. O tema dessa mensagem é fé e obediência. Esse aqui são os dois fundamentos da salvação para o homem. Primeiro tem que ter fé, e segundo tem que ter obediência ao projeto de salvação. Existe um projeto que está todo escrito, demarcado para aqueles que escolheram a salvação. Israel é uma nação eleita de Deus e há um manuscrito para que Israel possa alcançar a salvação. Então, se eu quero hoje alcançar a salvação, eu preciso seguir esse manuscrito. Essas escrituras se chama a Bíblia, a palavra de Deus. Então, através da fé, eu escolho o projeto, para poder operar a obediência. Então, a fé é como se fosse a salvação ato e obediência é o processo. Salvação, ato e processo. Então, salvação ela é fé e obediência. Salvação ela é fé e obras. Porque para realizar a obra, nós precisamos de obediência. E o texto que nós vamos ler fala exatamente de um momento em que o Senhor requer um culto, um sacrifício de Abraão. Então o texto inicia dessa forma: pela fé. O que é fé? Nós iremos falar
mais na frente aqui. Então, pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu. Então aqui, até esta vírgula aqui, se os irmãos pararem para poder olhar, até nesta vírgula aqui, nós encontramos a fé e encontramos a obediência. Para que serve a obediência? A obediência para ir para um lugar que devia receber por herança e partiu sem saber aonde ia, a fim de ir para um lugar que devia receber por herança e partiu para um lugar aonde ele não sabia. Então, a fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos. É uma prova das coisas que não se vê, Nós temos no Novo Testamento o momento em que Jesus ele morre e ressuscita ao terceiro dia, e um dos discípulos ele pede para tocar nas feridas, porque só ver para ele não bastava, ele precisava tocar. Então no livro de Hebreus está todo destinado, no capítulo 11, versículo 1, todo este capítulo está voltado para a fé, a obediência. O texto que nós escolhemos para poder falar sobre a obediência está exatamente em 1 Samuel 15, 22. Porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios como em que obedeça a palavra do Senhor? Falamos aqui a questão da obediência ao manuscrito, a obediência à palavra. Então, ou seja, Deus ele não tem prazer em sacrifício. Deus não tem prazer em sacrifício. Deus ele tem prazer na obediência. Por quê? Porque o sacrifício é algo muito grande. O sacrifício é algo muito grande. Mas a obediência é nas coisas mais simples. A obediência, ela vem em coisas mais simples, bem simples. Então, aqui está mostrando exatamente que na cruz do Calvário, um sacrifício perfeito foi feito, para que não houvesse mais sacrifícios humanos. Que da agora para frente, a salvação seria por obediência. E através desse sacrifício, o Senhor, ele vai demarcar os limites para que a igreja possa andar por ele. Então, depois de Jesus Cristo, não houve mais necessidade de sacrifício. De qual sacrifício a palavra está se referindo aqui? Era da morte do animal, era da morte da pomba, era da morte do bezerro. Então Jesus ele é o sacrifício perfeito, o sacrifício perfeito para a igreja do Senhor. Então Deus ele não tem mais prazer nisso. O ministério do Senhor Jesus foi para poder ensinar a obediência. Que obediência é essa? Obediência fala de fidelidade, significado de cumprir ordens ou leis que vêm dos nossos superiores. Quem são os nossos superiores hoje? O Pai, o Filho e o Espírito. Esses são os nossos superiores hoje no projeto de salvação. Então, o fundamento da salvação está na fé e na obediência. Lendo a história de Abraão, registrada especificamente no capítulo 22 e 24 do livro de Gênesis, encontramos algumas relações proféticas, já conhecida entre as figuras. Então, quais são as relações proféticas? Então, nós vamos ver aqui, esta é a relação profética. O texto que foi lido, as figuras que foram escolhidas, exatamente essas aqui. Abraão,
que simboliza o pai, Isaque, que simboliza o filho, Eliezer, que simboliza o Espírito, e Rebeca, que simboliza a igreja. Há um momento aqui especial no livro na história de Moisés, quando é criado a Arca da Aliança e ela é colocada no lugar santíssimo. A palavra diz que dentro da arca havia 3 elementos. Havia a tábua dos mandamentos, que simboliza o Pai. Havia o maná que desceu do céu, que simboliza o pão, que simboliza o Filho, o pão vivo que desceu do céu. E nós temos a figura da vara de Arão, que simboliza também a direção do Espírito. Há um detalhe interessante, que esses 3 elementos estão dentro da arca até hoje. E o Senhor, ele fala nas Escrituras que de um período para frente, os mandamentos não seria mais descrito em pedras, mas sim nas tábuas do coração. A gente sabe que a arca, ela desapareceu, até hoje ninguém conseguiu encontrar, não há vestígio, de onde a arca verdadeira da aliança se encontra. Mas por quê? Não é por acaso. Hoje a gente sabe que a Arca da Aliança, ela representa o projeto profético de salvação, um projeto que está embasado, um projeto que está representado através da fé e da obediência. Então, esta arca hoje simboliza o coração do homem. Então, dentro do projeto, dentro do coração do homem tem que haver este projeto. Tem que haver a presença do Pai, tem que haver a presença do Filho e a presença do Espírito Santo. Então aqui nós temos Abraão, nós temos Isaque, nós temos Eliezer e nós temos Rebeca. Rebeca mostrando exatamente o centro da igreja. O centro da igreja que recebe a Arca da Aliança, que tem como os 3 pilares principais a Trindade. Trindade aqui, a Trindade ela é sinônimo de comunhão. A Trindade, ela é sinônimo de comunhão. São três pessoas que representam um projeto só. São o período do Pai, o período do Filho e o período do Espírito. A aula aqui, o momento aqui, esse estudo agora é representando o período do Filho. O período do Filho. O estudo foi trazido representando o momento triunfal do Senhor Jesus. Mostra o momento, o texto que nós lemos aqui, as 4 figuras têm um momento interessante, que é o momento da igreja de Rebeca. É que Rebeca, Eliezer, ele desce, para preparar, para escolher primeiramente, depois preparar e levar a noiva para o seu senhor Isaque. Agora imagine um momento especial que nós temos agora, que é o momento profético da igreja agora, que é o período do Espírito Santo, que é o período do mordomo Eliezer. Imagine você tem do seu lado alguém que conhece o noivo mais do que todo mundo na face da terra. Eliezer conhecia muito bem o seu Senhor. Ele conhecia muito bem Isaque. Então hoje ninguém melhor para conhecer o Senhor Jesus do que o Espírito Santo. Às vezes nós saímos aí batendo em portas de Facebook, batendo em porta de YouTube, batendo em porta de Google, procurando informação sobre Jesus, sendo que nós temos do nosso lado o mordomo fiel, porque Eliezer era o mordomo fiel. Ele fez um juramento para o Pai, ele colocou a mão embaixo da coxa ali de Abraão e prometeu para Abraão que não levaria qualquer mulher, qualquer donzela para o seu filho Isaque.
Ele prometeu que seria da mesma descendência, que teria o mesmo sangue, que seria fora daquele sistema religioso ali de onde Abraão estava convivendo. Hoje nós temos um sistema religioso que ele rege não pelos 3 pilares, Pai, Filho e Espírito Santo, não tem como fundamento a fé e a obediência. Eles têm exatamente os seus bolsos, as suas contas bancárias. Esses são os pilares que regem o sistema religioso hoje. Então, nada melhor do que durante a nossa caminhada, a nossa peregrinação, para irmos de encontro ao nosso noivo, à nuvem, aonde o nosso noivo vai estar nos aguardando, nada melhor do que tirarmos as nossas dúvidas, do que procurarmos conhecer como é o nosso amado, como é o nosso Senhor Jesus Cristo. Interessante que as contribuições que vieram aí dos programas, dos meios de comunicação para essa semana, a gente percebe que a palavra, a Bíblia, ela não ficou registrada, os momentos de Jesus, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, não é para ninguém ter pena, não é para ninguém ficar com dó, ficou registrado para que caia sobre os nossos corações o temor sobre o verdadeiro sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, para que caia sobre os nossos ombros a responsabilidade de um evangelho eterno. Nós não podemos estar aqui nos consultando com pessoas que não são mordomo do projeto de salvação. Às vezes a gente acaba buscando fora aquilo que o Senhor tem proporcionado para nós dentro de um projeto. Já nós vamos ver que mais na frente o Senhor fala sobre isso, quando Abraão ele sai junto com os mancebos ali. Então nós temos hoje como base a obra como corpo. Não precisamos buscar lá fora ensinamentos que venha trazer conflito para aquilo que está sendo pregado dentro do projeto, da denominação a qual nós fazemos parte. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque a igreja ela está sendo ataviada, se preparando para o encontro com o seu noivo. Eliezer preparava a Rebeca ali para o encontro com o seu servo Isaque. Nós precisamos estar atento a isso, e vai chegar o momento em que nós nos encontraremos com o nosso Salvador nas nuvens. No capítulo 22, o versículo 3 de Gênesis, quais as lições que podemos encontrar no comportamento profético de Abraão? Há um detalhe interessante aqui. Então se levantou Abraão pela manhã, de madrugada, e abaldou o jumento, e tomou consigo 2 de seus moços, 2, que fala exatamente de comunhão, foi aquilo que nós falamos agora, 2 dos seus moços, Isaque seu filho também, e cortou a lenha para o holocausto, e levantou-se e foi ao lugar que Deus tinha revelado para ele. Esse momento aqui é um momento em que Deus ele pede um holocausto, ele pede um sacrifício a Abraão. E é interessante que quando o Senhor falou a respeito do holocausto, a resposta aqui ela é bem clara, que esse aqui são os elementos proféticos, né? Os elementos proféticos, o posicionamento dele, na verdade, né? Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada. A madrugada aqui tem o texto, a aula que nós preparamos para as crianças, a vida no terceiro dia, que diz o seguinte: Abraão viu o meu dia e se alegrou. Viu o meu dia. A madrugada aqui, se os irmãos pegar a madrugada, albardar o jumento, junto com os moços aqui, o cortar da lenha, foi ao lugar que Deus tinha determinado, são posicionamentos são simples, por quê? São fáceis de obedecer. Então a gente falou que a salvação, o projeto de salvação está estabelecido em fé e
obediência. Então o que o Senhor quer hoje não é sacrifício, Ele só quer obediência. Então se Ele pedir um culto de glorificação, a gente vai ver, no momento que o Senhor pede a Abraão aqui, olha, eu quero um holocausto. Abraão conhecia como é que era o culto do holocausto. O culto do holocausto precisava de lenha, o culto do holocausto precisava de fogo e precisava também de um cordeiro. Então ele acorda de manhã cedo. Não sei se os irmãos, aqueles que têm experiência em acordar cedo, o dia ele se torna mais longo e produtivo. Você vai ser o primeiro a receber os raios de sol, você vai ser o primeiro a receber as informações do dia. O maná caía ali pela manhã, tinha que acordar cedo para buscá-lo. Então às vezes nós estamos negando isso. Então aqui essa madrugada fala exatamente disso, do nascer de um novo dia. Às vezes o Senhor requer de nós um posicionamento, uma oferta, e a gente não sabe como é que é aquela oferta. Às vezes o Senhor nos pede uma semana de madrugada, e a gente vem e faz 2 dias e acha que, não, isso aqui é o que eu pude servir, então tá ótimo, sendo que a orientação era uma semana de madrugada. Aí vem a semana de jejum, o cara faz da mesma forma, oferece 2, 3 dias, porque ele não aguenta ficar com fome até 9 horas, ele passa mal, ele tem que coar café cedo, ou coisa parecida. Então o Senhor, Ele tem requerido de nós, não é sacrifício, Ele só quer simplesmente obediência, no simples. Irmãos, o Senhor está requerendo de nós exatamente simplicidade. A gente vai encerrar por aqui, porque aqui já está listado, para que as irmãs possam entender melhor, está listado a resposta aqui. Poderia falar um pouquinho mais dos moços aqui, que fala exatamente da comunhão, o albardar aqui do jumento. A gente vê que quando Jesus, na entrada triunfal de Jesus em Jerusalém, ele manda ir lá e buscar uma jumenta que estava amarrada junto com um jumentinho, e ali os discípulos, sim, mas tem dono esse jumento. Tem dono. A salvação também, as leis ali era para o povo de Israel. Então as leis foi direcionada para um povo. Então as leis tinham dono, realmente. Aí o que acontece? Aí o Jesus vira e fala assim: diga que o mestre precisa deles. Então eles vêm, traz, ali aquela jumenta e vai preparar aquela jumenta, vai colocar a sela sobre ela, vai colocar uma proteção ali para que não fira, Quem conhece animal sabe que antes de colocar a sela sobre o animal, a gente tem que colocar uma proteção para não machucar as costas, para não ferir as costas daquele animal. Se os irmãos pegarem, Jesus teve todo o cuidado para não ferir as leis de Moisés. Ele teve todo o cuidado, e se os irmãos pegarem, assim foi feito, não feriu. Então aqui a gente vê que o momento que a gente pega as escrituras, Jesus não desfez de nada do Velho Testamento quanto do Novo. Ele pegou o velho e juntou com o novo. Ele pegou aqui a jumenta e o jumentinho, ou seja, pegou todo o Velho Testamento aqui, composto aqui de todos os livros históricos, de todos os livros românticos, de todos os reis e tudo, pegou todo o Velho Testamento e juntou com o Novo. Então vê aqui a jumenta representando o Velho Testamento e o jumentinho representando o Novo. Então ambos juntos. Se os irmãos pegarem também, aquele jumentinho ali, ele se alimentou por muito tempo. Se os irmãos pegarem todo o Novo Testamento, ele tem o conteúdo histórico do Velho, ele tem o DNA do Velho Testamento, só que agora com uma única diferença: Jesus está sobre o animal que foi albardado aqui, que foi preparado. Jesus está sobre ele agora. Agora é diferente.
Então Jesus ele não fere o velho, pelo contrário, ele usa tanto o velho quanto o novo, juntos aqui, juntou os dois, protege. Aí quem vem agora? O Espírito Santo vem sobre o animal selado, porque o período agora é do Espírito, então o Espírito vem sobre o animal selado e cavalga sobre ele. Então é por isso que você, às vezes, na contribuição que foi dada no programa do Facebook da igreja, a gente vê que o pastor ele comenta exatamente sobre isso. Ele comenta exatamente: olha, parece que nós já estamos no Novo, mas pelo contrário, nós estamos no Velho Testamento. Então, quando o Espírito está sobre essa cavalgadura aqui, sobre tanto quanto o Velho quanto o Novo, ele junta tudo e ele nos dá a condição de entrarmos e sairmos dos mistérios do Espírito Santo. Então aqui podemos ver como Deus opera a sua obra de salvação de maneira muito simples, está embasado em obedecer. Os moços aqui representando o corpo, obra como corpo, cortou a lenha, o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário, a mesma lenha que foi lançada nas águas de Mara, para poder adoçar. O que o inimigo não contava, que ele achou que no momento em que cortasse ali o madeiro, ele achou que a árvore ia morrer. O que ele não sabe é que a raiz de Davi, ela é alicerçada na eternidade, e isso fez com que Jesus ressurgisse muito mais forte ainda. E o lugar? Há um lugar aonde o Senhor se relaciona com o homem. Há um lugar aonde Deus se relaciona com o homem. Jesus, quando estava muito abatido, muito triste, ele diz assim: olha, vamos comigo além orar? E os discípulos foram com ele. Quando chegou, ele falou assim: olha, vocês me esperam aqui que eu vou além. Esse além não é qualquer um que pode ir. Esse além falava exatamente do sacrifício de Jesus. Então somente ele poderia sofrer aquela amargura, somente ele poderia passar por este sacrifício perfeito, para que hoje nós viéssemos simplesmente obedecer às Escrituras revelada pelo Espírito Santo de Deus. Muito simples. Então Jesus adoçou a água, Jesus ele foi o lenho aqui que Abraão preparou. Então tudo isso aqui nos mostra exatamente. E há um lugar onde as pessoas não se influenciam, há um lugar aonde o culto é profético, há um lugar aonde a vontade de Deus impera. Este lugar se chama ambiente de luz, e para podermos chegar a este ambiente de luz, nós precisamos ser corpo transformado, e o nosso corpo só transforma de carne para a luz quando nós estamos em jejum, em oração, quando nós estamos vivendo a fé e obedecendo às Escrituras. Aí sim nós seremos tirados dessa dimensão e seremos levados para o ambiente de Deus. Amém? A todos a paz do Senhor Jesus.